Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana de Família Nele, mais uma semana de estudos da palavra. Então, nós já tínhamos parado, já fazia 2 semanas que a gente não estava fazendo esses estudos, né? Mas agora nós voltamos e vamos dar continuidade aos nossos estudos, Romanos capítulo 9. Então, antes da gente começar a falar, antes da gente começar a ler e a estudar um pouco mais, eu gostaria de pedir para que você possa estar curtindo o vídeo do canal, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa se inscrever no canal da igreja, para que a igreja possa crescer mais e você compartilhando esse vídeo, para mais pessoas possam ter acesso a esse estudo. Então também já pega lá o seu caderno de anotações, sua caneta e já vai anotando, porque hoje vai ter bastante coisa interessante. Já vou adiantando que esse vídeo, o vídeo dessa semana, a gente vai fazer em duas partes, em 2 fases, né? Então eu vou fazer uma parte, eu vou fazer de uma linha e depois semana que vem nós iremos fazer de outra linha, mas eu quero pedir para que você possa ir acompanhando comigo. Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma coisa a acrescentar ou se você não concordar com alguma coisa, não tem problema, pode colocar aí nos comentários que a gente está disposto aí a conversar e a explicar alguns pontos que talvez que não fiquem tão claros assim. E semana que vem a gente vem de uma outra forma para a gente conseguir falar sobre esse mesmo capítulo, do 9 até o 11, tem bastante coisas aqui que é preciso ser faladas. Não tem como a gente simplesmente passar por cima, é preciso ser falado e é por isso que a gente vai fazer dessa forma. Então antes da gente começar, vamos estar orando? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa estar conosco, Pai. Não deixe com que eu fale aquilo que está no meu coração, mas que o Senhor possa falar aquilo que verdadeiramente a Tua Palavra diz, aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que tentar explicar da melhor forma possível aquilo que Paulo escreveu e que nós possamos, Pai, no final de tudo, sairmos daqui melhores como nós entramos, Pai. Que nós possamos a cada dia melhorar no nosso entendimento, na nossa compreensão e na nossa forma de estudar a Bíblia, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, abre aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 9, versículo 1. Então, Romanos, capítulo 9, versículo 1. Antes da gente ler o versículo 1, só para a gente relembrar que o Romanos, capítulo 8, ele termina... É interessante quando a gente lê aqui, por exemplo, a primeira palavra do versículo 1 diz assim, ó, digo a verdade em Cristo. A partir do momento que Paulo começa a escrever dessa forma, ele parece que ele termina um grande argumento. Lembra que eu sempre venho falando, desde o capítulo 1, que Paulo ele vem traçando os argumentos dele, tudo o que ele quer dizer, e o ápice do argumento dele, o ápice de tudo aquilo que talvez Paulo queria falar desde o capítulo 1, ele termina no capítulo 8, falando do tamanho do amor de Deus para os cristãos, né? Por aqueles que estão em Cristo. Então ele termina lá o capítulo 8 falando, né? No versículo 39, Romanos 8, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo ele termina esse capítulo 8 e você percebe, lendo desde o capítulo 1 até o 8, você percebe que ele vem sempre crescendo. Ele vem sempre crescendo, trazendo para esse grande argumento que ele queria falar sobre o grande amor de Deus, que é aquele que ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Então, esse é o grande, e aqui no capítulo 8 é onde ele consegue chegar ao ápice do argumento dele. E aí no 9... ele começa de novo, parece que ele encerra tudo aquilo que ele tinha dito e começa a falar sobre um outro tipo de argumento baseado em tudo aquilo que ele já tinha dito. E nós vamos perceber isso um pouco do que ele está falando. Então, Romanos 9, versículo 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne.
Então aqui do versículo 1 ao 3, Paulo ele começa a trazer esse lado mais emocional, esse lado mais do coração, esse lado da emoção dele, dos sentimentos dele, de tudo aquilo que ele sente, baseado em tudo aquilo que ele já tem, que ele vem falando desde o capítulo 1. Capítulo 1, 2, 3 até o 8, ele vem falando sobre como funciona a salvação, como nós conquistamos a salvação, em quem nós conquistamos a salvação, por meio do que nós conquistamos a salvação. E aí Paulo ele chega aqui, então sempre na parte muito racional do capítulo 1 até o 8, e agora no capítulo 9 parece que ele começa a colocar o coração dele nessa carta, todos os sentimentos dele, tudo aquilo que ele sente. Então Paulo ele começa a falar um pouco sobre isso. No versículo 3, ele pega e fala, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas ele já dá a entender que ele está falando sobre a salvação e os judeus. Ele diz aqui que ele desejaria de ser amaldiçoado, separado de Cristo. Ele desejaria, talvez, entregar a sua vida pelos seus compatriotas, pelos judeus, por aqueles que viviam com ele. Ele desejaria entregar a sua vida por eles para que eles pudessem ser salvos. Então, para você ver como estava o coração de Paulo em questão da salvação, em questão de tudo aquilo que ele já havia falado e naquilo que ele via nas atitudes dos judeus. Versículo 4. São israelitas. A eles, então agora ele vai começar a falar sobre os privilégios de Israel. Quais são os privilégios de Israel? Então ele fala, versículo 4. São israelitas. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Então são 6 coisas, são 6 privilégios que os judeus, que os israelitas eles têm. Vamos começar pelo primeiro? Então aqui na Bíblia que eu estou lendo, ele fala assim, os israelitas se tornaram o povo adotivo de Deus quando estes salvou do Egito. Então, o povo de Israel foi adotado por Deus no momento em que Deus ele os tira do Egito e o leva para o deserto e depois para a terra prometida. Glória, aqui provavelmente se refere à glória de Deus no tabernáculo e no templo. Israel recebeu as alianças nas quais o Senhor prometera salvá-los. Deus deu sua legislação ao povo no Monte Sinai, prescreveu o culto israelita na lei mosaica e lhes entregou suas promessas salvíficas. Então aqui são os privilégios de Israel. Lembre-se bem nisso, que depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Os privilégios de Israel são a adoção, glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. São 6 coisas, são 6 privilégios que Israel teve. Então você imagina o que Paulo está querendo dizer, você já começa a entender um pouco do que Paulo está querendo dizer aqui. Se tratando da salvação, Israel estava um passo à frente de todos. Entende? Israel já havia recebido a adoção, já havia recebido a glória, já tinha visto a glória de Deus no tabernáculo, já havia recebido as alianças, já havia recebido a lei, já havia recebido como deveria ser o culto e já havia recebido as promessas de Deus. Então tudo isso Israel já tinha feito, já tinha recebido. Então já estava na frente de todo mundo. Versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então aqui no versículo 5, Paulo ele encerra falando que deles também são os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Eles que começaram, que foram os primeiros, né? Por isso são os patriarcas, são os pais, são aqueles que vieram primeiro do povo. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e ali onde começa a se formar o povo de Israel. Então deles também são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, o principal de tudo aquilo. Então, acima da adoção, acima da glória, acima das alianças, da lei, do culto e das promessas, acima dos patriarcas, deles vieram também o Cristo,
Jesus Cristo veio da linhagem dos judeus lá de Israel. Jesus, ele era judeu, Jesus, ele era um israelita, Jesus nasceu no meio desse povo. E é por isso que acredita-se que Paulo aqui ele sofria por esse povo, porque o povo não aceitou Jesus, o próprio Israel, o próprio judeu, ele não aceitou o Cristo que veio deles mesmo, aquele que todos os profetas vinham falando, aquilo que todo mundo vinha falando, aquilo que você lê e abre o Antigo Testamento e é regado falando sobre Jesus. E os judeus, eles não receberam, eles não aceitaram. E isso doía o coração de Paulo, porque Paulo sabe que a salvação vem através da fé em Cristo Jesus. Se você não crê em Jesus, se você rejeita Jesus, você não é salvo. E é por isso que isso começa a tomar o coração de Paulo, e Paulo começa a falar que ele gostaria de até ser amaldiçoado e separado de Cristo, né? Ele gostaria de dar a sua vida para que esses judeus pudessem ser salvos. Mas ele entende, ele sabe que ninguém poderia salvar os outros, né? A não ser o próprio Jesus, que morreu e já fez tudo isso, já fez toda essa obra salvífica. Então aqui Paulo ele começa, vem falando e vem nos ambientando do que está acontecendo aqui. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então vamos, antes da gente continuar a leitura aqui, vamos entender um pouquinho. Lembra que eu falei que esse vídeo de Romanos 9 aqui, e provavelmente também o 10 e o 11, eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas principalmente o capítulo 9, a gente vai fazer em duas partes, porque nós temos que entender que a salvação, a teologia da salvação, ela tem algumas vertentes. As mais conhecidas e as mais que são aceitas, que tem mais pessoas que acreditam nelas, são primeiro da linha do calvinismo e aí a outra do arminianismo. Calvinismo e arminianismo, certo? Dentro dessas duas teologias, existem onde eles pegam e vão falar um pouco sobre como eles acreditam que acontece a salvação. Como que de fato acontece. Calvino ele pensava de uma forma e Armínio, né? Armínio juntamente com Wesley, depois Wesley pega um pouco das ideias dele também, John Wesley, mas Armínio ele pega e entende de outra forma como nós chegamos à salvação, como nós alcançamos essa salvação. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a parte de Calvino, como Calvino ele via um pouco isso, como Calvino ele entendia e ele escreveu muito sobre isso. E semana que vem a gente vai falar sobre a visão, lendo o próprio capítulo 9 de Armínio, a gente vai ver que as duas vertentes têm bases bíblicas, têm bases teológicas e as duas fazem sentido. Agora, aí nos comentários vocês podem colocar o que vocês pensam daqui para frente, o que eu vou estar falando hoje e semana que vem também, certo? Então vamos lá, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Vamos lá, versículo 7. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então aqui Paulo ele já começa a fazer um pouco da distinção. Nem todos que são de Israel, nem todos que nasceram lá em Israel, são de fato israelitas. Esses israelitas que ele vem trazendo, ele coloca um pouco, ele leva um pouco não só da parte étnica, mas ele leva para a parte espiritual. Nem todos que são Israel, nem todos que nasceram em Israel são de fato israelitas. Nem todos que nasceram em Israel, de fato, têm essas promessas, foram adotados, têm as alianças, as leis, o culto e as promessas, nem todos são esses. Então Paulo começa a fazer um pouco da distinção entre o nascer em Israel e o ser de fato israelita. Entendeu? Vamos lá. Pelo contrário, versículo 7 ainda.
por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então Paulo vai lá no começo, vai lá em Gênesis e começa a falar de Isaac. Por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Vamos entender aqui então o que Paulo está falando. Como a gente estava falando que nem todos de Israel são israelitas, o que quer dizer? Todos que vieram da semente, da descendência de Abraão, são israelitas, são judeus, são aqueles que têm acesso à promessa, correto? Mas Abraão, ele teve 2 filhos, teve Ismael e Isaque. Ismael era filho de Agar, que era a serva da mulher dele, de Sara, e Isaque era filho de Sara. E Deus, ele pega e faz uma diferença. Deus, ele pega e escolhe Isaque, que Isaque, ele era o filho da promessa. Mesmo Ismael sendo filho de Abraão, não é a descendência de Ismael que recebe a promessa, e sim os filhos, a descendência de Isaque, a partir de Isaque. Então ele pega e fala no versículo 8, não são os filhos da carne, quer dizer o quê? Não são os filhos de Abraão, todos os filhos de Abraão que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Então ele pega e já separa de novo e já mostra que é outro caminho, que é Isaque, que é através de Isaque que vem a salvação, que vem as promessas que estão dentro da promessa, que são os verdadeiros israelitas. Versículo 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Então aqui, quando o anjo aparece para Abraão e fala que Sara teria um filho. Versículo 10, e isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceder de um só de Isaque, nosso pai. Então agora ele pega e adianta um pouco. Isaque, ele casa com Rebeca e os dois, eles têm 2 filhos, que são gêmeos, Esaú e Jacó. Então ele pega e fala no versículo 10, e isso não aconteceu somente com ela, não somente com Sara, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Vamos até aqui e vamos entender um pouco? Tá. O que Paulo está falando aqui? Os gêmeos, versículo 11, ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. O que ele está querendo dizer? Que a eleição, que a salvação, tudo aquilo que vem dessa promessa, não vem, e como eu já venho falando desde o começo, não vem de nada daquilo que a gente possa fazer, certo? Não vem de nada daquilo que eu possa fazer, mas sim, só depende do próprio Deus. E aqui, Paulo, ele pega e escreve e fala exatamente isso, que os gêmeos ainda não eram nem nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então não era, Jacó não fez nada que Deus pudesse olhar e ver e falar assim, não, verdadeiramente eu tenho que começar por Jacó, e Jacó vai ter os 12 filhos, e aí nós vamos começar todo o povo de Israel. Não foi pelo que Jacó fez, mas sim, simplesmente pela graça e soberana vontade de Deus. Antes deles terem nascido, antes deles terem feito o bem ou o mal, Deus já havia escolhido, já havia elegido Jacó para esse fim. Estão entendendo até aí? Vai comentando aí, vai falando comigo para a gente poder conversar um pouco. Versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. O que Paulo, vamos fazer um resumão aqui, o que Paulo está querendo dizer até aqui, do versículo 14 até o 18, que não depende, como eu já havia dito, que não depende de nada do que a gente possa fazer, mas sim somente da soberana graça de Deus, da soberana vontade de Deus. Não importa o que você faça, porque não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele é, pelo que Ele já planejou, pelo que Ele já fez. Como diz lá em Romanos capítulo 8, ele diz aqui, no versículo 29, 8:29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Então tudo isso Deus já havia feito antes da fundação do mundo. Deus já havia elegido, Deus já havia feito tudo isso, tudo sobre a soberana vontade e soberania vontade de Deus. Bruno, como assim? Está muito confuso, está muito difícil. Calma que a gente vai explicando conforme a gente for andando aqui, tudo bem? Então vamos lá, capítulo 9, versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Então aqui Paulo começa a fazer algumas perguntas e colocando, Paulo vai sempre tentar colocar a soberania de Deus acima de todas as coisas. E nós vamos entender, conforme o capítulo for andando, que a soberania de Deus está acima de todas as coisas. E você também vai perceber, e dentro do livro que eu estou lendo aqui, ele pega e fala que Paulo às vezes não tinha, dentro das respostas que Paulo deu, não tinha todas as respostas para as perguntas que ele tinha. Mas ele coloca a soberania de Deus acima de todas as coisas. Não importa como você, não importa a maneira como você, a maneira como essa palavra chega até você. O importante é a soberania de Deus estar acima de todas as coisas e nós entendermos que nós somos criaturas, que nós somos servos, que nós somos filhos e nós estamos sob a autoridade e a vontade de Deus. Então vamos lá, versículo 19 diz assim: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Então aqui Paulo ele começa falando, ele traz todo, desde do primeiro versículo do capítulo 9, Paulo ele vem falando da preocupação de que os judeus eles não tinham entendido qual era o plano de Deus. Na cabeça dos judeus, a promessa era de que todo Israel seria salvo. E Paulo vem explicando, e vem agora no capítulo 9, dizendo que não são todos os judeus que serão salvos. Mais para frente ele vai pegar e vai falar um pouco sobre o remanescente, a gente vai ler um pouco mais sobre isso, mas não são todos os judeus que serão salvos. E ainda por cima, essa salvação abriu precedentes para que Deus ele pega e estende essa salvação para os gentios. E aí nós nos encaixamos nisso. E essa salvação chega até nós. E no capítulo 8, Paulo ele vem falando muito da salvação do cristão.
daquele cristão gentio, daquele cristão judeu que aceitou a Jesus. Ele estava no judaísmo e aceitou a Jesus, e ali ele pega e começa a seguir a Cristo. E os judeus que não tinham aceitado a Jesus, eles começam a se perguntar como que a salvação, todo esse amor que está escrito aqui no versículo 39, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que esse amor ele consegue alcançar todos os outros, e nós que nós temos toda essa adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas são nossos, como tudo isso não nos garante a salvação? Não, a salvação só está garantida em Cristo Jesus. E aí Paulo ele começa a mostrar para eles que não é exatamente dessa forma, que nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos os de Israel vivem uma vida espiritual baseada nas Escrituras Sagradas. E aí ele pega e vem falando que a salvação também não é daquele que vem só através da carne, através da descendência de Abraão. Não, vem através da promessa, que a promessa estava em cima de Isaac, o filho da promessa. E ainda mais, ele pega e fala que, além de tudo isso, Deus ele elege algumas pessoas para a salvação, para que antes mesmo de alguma coisa acontecer, deles fazerem o bem ou o mal. E aí ele usa de novo o exemplo de Esaú e Jacó, que antes mesmo deles fazerem alguma coisa, deles nascerem, Deus já havia escolhido Jacó e tinha, como diz aqui na Bíblia, desprezado Esaú. Esaú não havia feito nada, mas baseado somente na soberania de Deus, é que Deus elegeu, Deus escolheu, e assim Ele continua fazendo nos dias de hoje, elegendo e escolhendo aqueles que serão salvos. Continuando aqui no versículo 27. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é esse o remanescente? É um grupo do povo de Israel, é um grupo dos judeus serão salvos. Esse grupo será salvo. Não é todo Israel. Então, de novo, Paulo vem falando, não é todo Israel que será salvo. Será o remanescente, será uma parte, será um povo, será uma quantidade que será salvo, não o povo todo. Porque o Senhor, versículo 28, cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, de novo, Paulo mostrando que Deus ele vem sempre com a sua soberana vontade acima de qualquer outra coisa. Versículo 30. Que diremos então? Que os gentios, aí ele fala sobre nós, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Vamos lá, versículo 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação, nós não buscávamos, nós estávamos fora dessa aliança, lembra? A nova aliança veio com Jesus Cristo. Antes disso, nós estávamos fora dessa aliança, então nós não buscávamos nada. Que os gentios que não buscavam a justificação, que não buscavam nada, vieram alcançá-la, nós alcançamos essa salvação, a justificação que decorre da fé. Então nós alcançamos a salvação mediante a fé, mesmo que nós estávamos fora dessa aliança, mesmo que nós estávamos longe dessa aliança, nós alcançamos a salvação através da fé em Cristo Jesus. E que Israel, versículo 31, que buscava a lei de justiça, então que Israel, que tinha tudo aquilo, que tinha todos esses privilégios que nós falamos no começo do capítulo, Israel que tinha tudo isso, não chegou a atingir essa lei. Então,
por quê? Por que que os gentios alcançaram e Israel não? Essa é a pergunta. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Israel, principalmente ali no tempo de Jesus, ali, naquela época onde Jesus nasceu, existiam lá as seitas ali, os fariseus, os saduceus, e todos eles abraçavam muito a lei e queriam viver muito debaixo daquela lei, cumprindo rigorosamente a lei, e não se atentavam que a salvação não vem mediante a fé, que a salvação não vem mediante a lei, não vem mediante ao cumprir de tudo aquilo que a lei diz. A salvação vem mediante a fé em Jesus. E aí Paulo ele pega e a gente consegue entender o porquê que Paulo fica triste e porquê que o coração de Paulo começa a se entristecer tanto. Por quê? Porque ali os judeus eles não aceitaram a Jesus, eles não receberam a Jesus. E a partir do momento que eles não recebem a Jesus, eles não recebem a salvação. Eles não têm acesso a essa salvação. Mesmo que eles tenham em mente que a salvação seria, eles entendiam que a salvação era para todo Israel, não, a salvação não era para todo Israel. E é isso que entristece o coração de Paulo, porque muitos dos judeus não serão salvos, muitos dos judeus não foram salvos. E isso é somente sob a soberana graça de Deus. Amém? E o versículo 33 ele diz: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, Jesus, e rocha de ofensa, e aquele que nela crê, que crê nessa pedra de tropeço, que crê nessa rocha de ofensa, não será envergonhado. Amém? Espero que tenha ficado um pouco claro. Se não ficou, não tem problema. A gente comenta, a gente conversa aí nos comentários, e semana que vem a gente vem com um outro olhar, com uma nova roupagem desse mesmo capítulo 9. Aqui nós falamos, só para a gente sintetizar, nós falamos da eleição individual, que Deus ele elege pessoas para a salvação. E semana que vem a gente vai falar com um olhar um pouco diferente disso, para que a gente possa tentar juntar os dois e fazer um grande entendimento daquilo que Paulo quis deixar aqui. Não sou eu que vou falar, que vou dar o veredito, não tenho eu não sou o dono da verdade, mas existem muitos estudiosos que passaram a vida toda estudando esse capítulo, essa carta de Paulo, e eles não conseguem chegar até um consenso do porquê que Paulo escreveu tudo isso, do 9 até o 11. Nós vamos ver depois, o capítulo 10 é bem na sequência do 9, por que Paulo escreveu tudo isso, o que estava acontecendo com Paulo. Mas a gente entende que Paulo ele estava totalmente inspirado pelo Espírito Santo e ele queria nos ensinar da maneira mais clara possível de como que nós alcançamos essa salvação. Então, eu te espero aí, terça-feira às 8 horas nos comentários, e semana que vem, de novo, a gente vai comentar sobre isso com uma nova roupagem, com uma nova forma de enxergar esse texto. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.